Então, como a gente vai usar as entalpias de formação para fazer a previsão de entalpias de reação química? Então, primeiro vamos ver dois exemplos de novo de reações de formação. Então, a reação de formação da água, ela envolve hidrogênio e oxigênio, né, nos seus estados padrão, né, as formas mais estáveis. A água, na forma mais estável, é líquida, ela não é gasosa. É importante que a gente coloque o estado físico da matéria correto. E no caso do CO2 gasoso, ele é formado a partir de carbono e oxigênio. Então, essas reações são muito simples, né? A gente consegue esses reagentes com uma pureza altíssima e a gente consegue fazer elas em laboratório com uma precisão de medição muito alta. Laboratórios especializados nesse tipo de medida, do tipo Inmetro no Brasil ou o NIST nos Estados Unidos, eles conseguem determinar esse tipo de reação com muita precisão. Então esses valores aqui, eles são conhecidos nos livros até com mais casas depois da vírgula do que isso daqui. Isso para nós é suficiente por enquanto, mas nos livros vocês podem encontrar isso até com mais precisão ainda. E o ponto importante é, se a gente usar aquele raciocínio de entalpia de formação, aqui essa entalpia de reação seria a entalpia da água menos a entalpia dos reagentes. A gente viu que se os reagentes forem elementos químicos nas suas formas elementares, essas entalpias aqui elas vão para zero. Ou seja, esse valor aqui, ele é exatamente o valor da entalpia de formação para a água, que é uma boa, não vou nem dizer aproximação, é a definição da entalpia da própria substância aqui. A gente usa no lugar da entalpia da substância, a gente usa os ΔH de formação. Mesma coisa para o CO2. A entalpia de formação dessa reação do CO2 aqui, 393,5 negativo. Então isso daqui é a entalpia de formação do CO2. E eu sei que aquilo é entalpia de formação porque esses dois aqui tem que dar zero. Eles também são elementos nas suas formas, são substâncias nas formas elementares. Então, onde que a gente vai usar esse tipo de informação? Percebam essa reação química aqui, ó. Ela é o propano, que a gente viu no exemplo imediatamente anterior a esse. O propano reagindo com o oxigênio, ou seja, uma queima para a produção de CO2 e água. Então aqui, qual seria o ΔH dessa reação? Usando aquele esquema de entalpias dos produtos menos a entalpia dos reagentes, a gente chega à conclusão que a entalpia do CO2 mais, multiplicado por 3, por causa desse 3 aqui, a entalpia da água multiplicado por 4, por causa desse 4 aqui, a soma desses dois é a entalpia dos produtos, tudo que está depois da seta. No caso, a entalpia dos reagentes é uma vez a entalpia do propano, que está aqui, e 5 vezes a entalpia do oxigênio, que está aqui. Esses valores aqui de substâncias, CO2 e água, nós podemos usar no lugar deles a entalpia de formação. Então, no caso aqui, a entalpia de formação do CO2, né? E aqui a entalpia de formação da água. Quais são esses valores? São justamente esses dois aqui, ó, certo? É uma entalpia de uma molécula, de uma substância, mas nós vamos usar, no lugar dessa que nós não conhecemos, nós vamos usar a entalpia de formação que a gente conhece com bastante precisão, que são esses valores aqui. Do CO2 está 393, reparem ali, e da água 285, esse multiplicado por 4, esse aqui multiplicado por 3, certo? Cuidem com esses parênteses aqui, ó. Vocês não podem perder esses parênteses. Na prova, façam cada uma dessas etapas separadas, se for necessário, mas não esqueçam de multiplicar pelos números de mol, certo? Percebam, essa propriedade aqui é por mol, Então, se eu quiser a entalpia dessa reação, eu preciso multiplicar pelos respectivos números de mol. E no caso dos reagentes, eu tenho uma vez a entalpia do propano, que nós vimos exatamente no exemplo anterior, né? E nós temos 5 vezes a entalpia do oxigênio. Mas reparem, o oxigênio também é uma substância simples. Então a entalpia dele tem que ser zero. Então aqui eu já posso mandar um zero direto. Se nós fizermos essas contas aqui, e eu sugiro que vocês parem o vídeo agora para fazer a conta, né, antes de eu dar a resposta. Agora que vocês pararam e fizeram a conta, esse resultado aqui ele vai dar menos 2.220 kJ, tudo bem? Que poderia ser visto também como uma propriedade por mol, por quê? Porque é por mol de propano que está sendo queimado. Então isso aqui não deixa de ser a entalpia de combustão do propano, ou seja, o quanto de energia o propano, que é um hidrocarboneto, libera no ambiente no momento que ele é queimado. Reparem,
é maior que a entalpia do etano, que a gente viu também um pouquinho para trás nesses vídeos. E isso faz sentido, por quê? Porque o propano é uma molécula maior, ele tem mais ligações para ser quebradas, ele forma mais moléculas de CO2, mais moléculas de água. Então, quanto mais desses dois aqui ele formar, mais energia vai ser liberada, porque essas moléculas, elas são muito estáveis. A tendência é que se libere muita energia, que se libere muita entalpia no momento em que você tem a formação dessas moléculas aqui. Então, quanto maior for o hidrocarboneto, mais energia ele libera, mais entalpia ele libera no momento de uma combustão. Então, gasolina, ceras, parafinas, né, querosene, que são hidrocarbonetos ainda maiores do que o propano, a tendência é que eles liberem ainda mais energia. E o ponto importante é, se nós formos para o laboratório medir agora, pegar um mol de propano, coloca num calorímetro, né, faz a reação controlada para medir essa entalpia, nós vamos chegar exatamente nesse valor aqui. Se a gente fizer o experimento com bastante cuidado, com bastante, sendo bastante detalhista, né, nos pontos de fuga e tal, que a gente consiga medir isso com precisão, nós vamos chegar no mesmo valor previsto pela conta. Então, quer dizer, nós temos uma ferramenta teórica que permite que a gente não faça mais medidas experimentais da maior parte das reações que são úteis. Por exemplo, numa indústria química hoje em dia. Por quê? Porque a maior parte das indústrias químicas opera com sistemas moleculares que já são bem conhecidos do ponto de vista da termoquímica. Sistemas para os quais nós conhecemos as entalpias de formação. Então, se eu conheço as entalpias de formação, eu posso trabalhar todo um arcabouço de cálculos termoquímicos sem ter que necessariamente fazer a medida experimental disso. Isso poupa dinheiro, isso poupa esforço. Você tem medidas de muita precisão feitas por grupos de especialistas que você pode usar esses valores para conseguir uma informação de um grau de precisão muito alto. Então, isso daqui é uma coisa muito importante para quem trabalha na indústria, porque você consegue fazer cálculos que nem chegam a ser previsões, eles são equivalentes a você fazer uma medida, mas você faz todos eles de maneira teórica, usando dados que já estão disponíveis na literatura, em tabelas, em livros, em apêndices e assim por diante.